Saúde, amada igreja, que a paz do Senhor. Amém, igreja? Cadê as Estés desse lugar? Oh, glória. Podem se assentar, igreja. Bem, Deus é tremendo na nossa vida, né? Ele começa a dar oportunidades na nossa vida para que a gente aprenda da sua palavra cada vez mais. E a gente não pode perder essas oportunidades que Deus nos coloca. Então, assim, se Deus te chama, vá. Não desista, não tema, Ele está contigo. E o tema da noite hoje, da festividade das mulheres, que responsabilidade, né, irmã Miriam? Então, o tema da noite é o propósito, onde estão as Estés, que se encontra lá no capítulo 4 de Esther, versículo 16. Vamos ler junto? Tá assim, a palavra fala assim, Esther 4:16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e, perecendo, pereço. Para a gente entender esse versículo, a gente precisa entender o contexto do livro de Esther. Então, hoje, a palavra não vai ser sobre focado em Esther. Vai ser focado no contexto do livro de Esther. Porque para qualquer pessoa tomar uma atitude na vida, outras coisas têm que acontecer para que aquilo aconteça. E é isso, e é o sentido da palavra hoje, é entender o contexto do livro de Esther. Então, o livro de Esther, ele tem como tema, se vocês forem lá na parte que explica o livro, ele tem como tema o cuidado providencial de Deus. Então, esse eu coloco como subtítulo da pregação. O cuidado providencial de Deus. O livro de Esther, em nenhum momento, menciona o nome de Deus. Em nenhum momento, menciona o nome de Deus. Mas ele tem como tema o cuidado providencial de Deus. O propósito do livro foi para demonstrar a proteção e livramento de extermínio iminente do povo judeu, mediante a intervenção de Deus através da rainha Esther. Através. Esse através pode ser de qualquer pessoa que esteja disponível para Deus. Mas neste livro mostra como exemplo de personalidade do livro, Esther. Vamos entender agora o cuidado providencial de Deus em favor do povo judeu. Deus dirige, Deus prevalece, Deus usa o agir de homens e mulheres para cumprir o seu propósito e preservar o seu povo escolhido. Deus vai agir, Ele vai fazer um mover em homens e mulheres que vocês nem imaginavam que poderiam fazer em sua vida, para que seu propósito aconteça, para que o plano de Deus aconteça em nossa vida. O livro demonstra a providência de Deus, e eu vou toda hora falar essa palavra. O que significa no dicionário providência? Preste atenção. É o mesmo que prevenção, mas vamos focar neste significado. É o ato de preparar antecipadamente determinadas ações ou situações que ajudam a evitar ou diminuir o mal. Vamos repetir? Porque a gente tem que entender o que significa providência para a gente continuar. Providência é o ato de preparar
antecipadamente, não é na hora nem depois, é antecipadamente, determinadas ações ou situações que ajudam a evitar ou diminuir o mal. E é sobre isso que iremos caminhar. Deus tem um plano na vida de cada um aqui presente. Só que para cada um, o seu plano é de forma diferente. Ele faz um mover para que o plano dele aconteça. Ele vai fazer um mover. Para vocês, naquele momento, pode ser até ruim, mas faz parte do mover de Deus. E agora vamos entender, através do livro de Esther, as providências de Deus que aconteceram para o capítulo 4, 16 que lemos ocorrer. Amém? Primeira providência. Rainha Vaste recusa ir à festa do rei Assuero. Eu imagino aqui, ela era rainha. Todos queriam ter a posição dela. E toda a rainha, ela ficava aguardando um momento que o rei a chamava para ir à sua presença. Era uma honra. A vida da rainha era só se cuidar, hidratante, pele, cabelo, para estar preparada para quando fosse chamada à presença do rei. E a rainha Vaste recusou. E por que ela recusou? Porque era providência de Deus. Estava no plano de Deus que aquilo acontecesse. O rei, então, ficou furioso com a atitude da rainha Vaste, do que poderia ser falado perante os demais reinados, e decretou que Vaste não entrasse mais na sua presença. E que seu reino fosse dado para outra rainha melhor que ela. Primeira providência feita. E lendo o livro, o rei Assuero não tomou a decisão de matar a Vaste, nada disso. Ela só afastou ela, falou que não poderia mais entrar em seu reinado, diante dele, e tirou todo o reinado dela. Porque era plano de Deus somente afastar Vaste. Segunda providência de Deus. Esther, uma moça judia, é escolhida como rainha. Só que como chegou isso? Os jovens do rei disseram para buscar para o rei moças virgens, formosas, belas à vista, que a enfeitasse, deixasse elas lindíssimas, e colocasse na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres. E a moça que parecia bem aos olhos do rei, iria reinar no lugar de Vaste. E uma das moças escolhidas foi quem? Foi quem? Foi quem? Esther. Olha a providência de Deus. Então ela foi escolhida para ir para a casa das mulheres. Ela poderia passar por despercebida, mas não, ela foi escolhida para ir para a casa das mulheres. Vamos conhecer um pouco Esther. Moça simples, judia, perdeu os pais, foi criada. Alguns livros falam primo, outros tios, mas eu vou seguir com a minha Bíblia, que é primo. Foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Era muito bela e vaidosa. Para Esther fazer parte daquele grupo de mulheres, foi providência de Deus. Esther não falou em nenhum momento que era judia e de sua parentela. Por que ela não falou? Porque o seu primo Mardoqueu fez esse pedido para ela, falando, não fale em nenhum momento que você é judia. E ela respeitou. As mulheres escolhidas ficavam um período mais ou menos de 1 ano para se purificar, para depois ir à presença do rei, sendo uma de cada vez. E a moça que já tinha ido
somente poderia retornar à presença do rei se o rei a desejasse e a chamasse pelo nome. E chegou a vez de Ester. E até então o rei ainda não tinha decidido quem seria a rainha. Ester entrou na presença do rei Assuero. E o rei amou Ester mais do que todas as mulheres que já tinham adentrado em sua presença. Então o rei colocou a coroa real em sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Mais uma providência de Deus. Porque o que tinha por vir era muito maior. No momento que Ester é nomeada rainha, mostra como Deus pode mudar o coração dos ímpios, para que eles cumpram o seu propósito. O rei Assuero é um ímpio, e Deus usa quem Ele quiser para que o plano na sua vida aconteça. É muito simples. Nesse momento, Deus deu Ester condições, sem ela sequer saber do que estava por vir, que ela ia em algum momento ajudar seu próprio povo. E isso ocorreu somente 5 anos depois que ela foi nomeada rainha. Deus usou as decisões espontâneas de pessoas envolvidas para proteger seu povo. Pare para pensar. Quantas providências de Deus já aconteceu na sua vida para você estar na posição que você está hoje? Para você ter conquistado tudo que você conquistou até hoje. Deus age em todo momento em nossa vida através da sua providência. Deus é Deus. E Ele usa de providência. Vamos de novo, o que é providência? Ato de preparar antecipadamente determinadas ações ou situações que ajudam a evitar ou diminuir o mal. E Ele fez isso para proteger o seu próprio povo. Ester agora rainha. Não se envaideceu pela sua posição. Continuou humilde, mansa e submissa. Respeitou a opinião do seu primo Mardoqueu e não declarou que era judia. Humildade. Tem muita gente que tem um carro novo, tira a onda. Som altão. Tem muita gente que consegue uma casa nova, tira a onda. Um emprego que ganha um pouquinho mais de R$1.000, tira a onda. Não é assim, gente. É humildade. Se a gente conseguiu alcançar alguns degraus da nossa vida, foi porque providência de Deus em nossa vida. Porque Ele quer que a gente passe por aquela experiência, porque Ele tem algo muito maior para nos dar lá na frente. Ele vai precisar que a gente tenha essa experiência, passe por essas exposições, porque Ele quer que a gente tenha uma atitude lá na frente. Terceira providência. Mardoqueu, também judeu, e quem criou Ester, descobriu uma conspiração para matar o rei. Terceira providência. Quando Mardoqueu descobriu a conspiração, rapidamente foi contar para Ester, e Ester informou ao rei em nome de Mardoqueu. E o rei mandou matar os conspiradores. Logo depois, o rei Assuero engrandece Amã. Amã, até aquele momento, era primeiro-ministro dele. Quando ele engrandeceu Amã, Amã foi para um cargo acima de todos os príncipes. E Amã ficou todo, se sentindo. Agora, ó, eu estou acima de todos os príncipes. Agora, ó, eu sou pastor. Agora, eu sou presbítero. Ó, faz isso para mim, ó, se vira nos 30. Ó, agora eu sou diácono. E aí, Amã
ficou feliz e saiu do reinado. Quando ele saiu do reinado para falar para sua família, a posição que ele estava, ele encontra Mardoqueu. E na porta do rei, quando ele chegou na porta do rei, como ele estava acima de todos os príncipes, todos os servos deveriam se inclinar perante Amã. Só que todos se inclinaram, menos Mardoqueu. E ele falou em público o motivo de ele não ter se inclinado. Ele falou: eu sou judeu. E judeu não idolatra coisas ou pessoas. Vamos passar para a nossa vida. Como nós cristãos. E temos que ter atitude de Mardoqueu. Como exemplo, falando em público, sem vergonha, do nosso amor e respeito ao nosso Senhor. Amã ficou furioso com a atitude de Mardoqueu. E procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reinado de Assuero. Por ser povo de Mardoqueu. Então Amã foi até o rei Assuero e informou a ele que existia um povo em seu reino que tinha leis diferentes e não cumpriam as leis do rei e que não tinha sentido o rei deixá-los ficar. Amã então pediu a autorização do rei Assuero para que matasse, exterminasse, e o rei concedeu. E assim foi feito por Amã. Então ele enviou carta para todas as províncias do rei Assuero, avisando que destruísse, matasse, lançasse a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças, mulheres. E isso tinha que acontecer em um único dia, que era o dia 13 do 12º mês de Adar. Conforme os judeus ficavam sabendo daquela carta, eles começavam a lamentar, chorar. Esther ficou sabendo. Aí a gente pensa um pouquinho. Rose, mas esse caso de destruir todos os judeus fazia parte do plano de Deus? Fazia. Por isso que ele entrou desde o início com a sua providência. Esther ficou sabendo das lamentações dos judeus e pediu para um eunuco do rei procurar Mardoqueu, para entender o que estava acontecendo. E o eunuco retornou com todas as informações e cópia da carta enviada por Mardoqueu, que lhe pediu para ir na presença do rei para suplicar pelo seu povo. Mardoqueu falou para Esther: vá na presença do rei para salvar o seu povo. Vá. Vá. E lá então, Esther pediu para o eunuco informar para Mardoqueu. Vamos lá ler Esther 4:11. Olha a resposta de Esther. Mardoqueu fala para ela: olha, vá à presença do rei para salvar o seu povo. Olha a resposta de Esther 4:11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Mas, espera aí. Essa foi a resposta de Esther na posição que ela está? Ela só está pensando nela? Que pode acontecer com ela? Deus entrou com providência em todo momento na vida dela para ela estar na posição que ela está. E no momento que Deus precisa de você, você fala: não, eu não posso. E qual é a nossa posição hoje? Deus está te chamando.
Deus está te chamando. Ele já entrou com diversas providências em nossas vidas. Para que algo aconteça, se conclua no plano de Deus, tem que ter uma atitude nossa. Porque Deus, há muito tempo, está entrando com providência. Tudo que acontece em nossa vida é providência de Deus. Porque algo além disso vai acontecer. E para acontecer de forma com sucesso, vai depender da nossa atitude. E nesse momento, Esther não teve atitude. E agora vamos ler capítulo 4, 12 ao 14. Que fala assim: E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Não pensa que você é a rainha, que você está nessa posição, que você vai se livrar não, meu bem. Não é porque você é rainha, não é porque você está em um cargo grande na empresa, não é porque você está em um cargo grande na igreja, que você vai se livrar, não. Você é judia, lembra-se disso. Vamos parar para pensar. Eu achei, neste livro, um dos papéis mais importantes foi do Mardoqueu. Me desculpe, Esther. Porque Mardoqueu, ele todo o tempo teve sabedoria. E todo o tempo, ele buscou saber como estava Esther. Ele buscou aconselhar Esther. E o que me traz isso? No ambiente que nós vivemos, nós temos Mardoqueus para nos aconselhar? Os amigos estão à nossa volta. Nós temos Mardoqueu para nos dar a palavra perante ao Senhor, mesmo que ela doa, porque essa palavra dói. Não é porque um irmão está vindo com a palavra de Deus te corrigindo que não é palavra de Deus. E nesse momento, eu vejo nessa palavra que Mardoqueu está chamando a atenção de Esther. Olha, não pensa que na posição que você está, de rainha, que não vai acontecer nada com você. E no 14 fala: Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, porque Deus é Deus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo, como este chegaste a esse reino? Para que sabes? Pensa bem, como você chegou nessa posição? Pensa, Esther. Como? Foi providência de Deus. Já fazia parte do plano de Deus. Porque providência é ato de preparar antecipadamente determinadas ações ou situações que ajudam a evitar ou diminuir o mal. Deus tem um plano em nossa vida. E nossa responsabilidade, essa é nossa, é buscá-lo cada vez mais, para criarmos uma intimidade com esse Deus Todo-Poderoso, para que possamos entender cada fase desse plano em nossa vida. Porque se a gente não buscar o conhecimento na palavra de Deus, a gente não vai entender os motivos aos quais estamos passando por algumas tribulações. E precisamos ter em nossa volta, isso é muito importante, pessoas positivas espiritualmente. Mas não é positiva para falar que você está bela a todo momento, não. É positiva na palavra de Deus. Positiva na palavra de Deus pode doer, mas está te consertando.
eles têm que estar pautados na palavra, que nos ajude a entender o objetivo de Deus em nossa vida. Muitas vezes permitimos ficar na presença de pessoas que nos levam cada vez mais para perto do inimigo, nos afastando de Deus. Neste momento, Deus usou Mardoqueu para lembrar Esther que foi Deus que a colocou naquela posição de rainha, para que ela pudesse ajudar os judeus. E ela não tinha o que temer. Sabe por que ela não tinha o que temer? Ela só tinha duas opções na sua vida. Eu que trabalho com lógica. Se ela não fizesse, morria. Se ela fizesse, fosse a entrada do rei, ela tinha duas opções, morrer ou viver. A segunda é melhor, né? Ela tem uma melhor oportunidade. Viver ou morrer. Não era difícil pensar. Ou ela achava que na posição de rainha ela ia conseguir viver. Os propósitos soberanos de Deus geralmente incluem a responsabilidade humana. Deus ele pode entrar 90% de providência na sua vida, mas 10% depende de você. E como está a nossa responsabilidade humana perante a Deus? Será que a gente está aceitando todo o seu plano? Será que a gente está fazendo, caminhando conforme o seu plano? Será que estamos vivendo em grupos conforme o seu plano? Será que a gente está ouvindo conselhos conforme o seu plano? Deus está em primeiro lugar na sua vida? Será que eu deixo de fazer uma unha, um cabelo, algo, cinema, uma diversão, para cumprir o plano de Deus na minha vida? Eu canso de entrar em reuniões fechando a mão, assim, com o diretor, presidente. Semana passada eu fui na reunião no sindicato dos bancários, aí entrou a presidente. Falei, meu Deus, entrou a presidente, eu não fiz a unha. Será que Deus realmente está em primeiro lugar em nossa vida? Será que eu estou realmente na presença do Senhor? Agora é pesado. Ou estou fazendo de conta? Vamos ler Esther 4, 15 e 16. E fala assim: então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: agora sim, eu posso dizer que Esther, bem aconselhada, serva do Senhor, tirou o seu eu e entrou no caminho do Senhor, para que o plano dele fosse concretizado. Então fala. Esther manda falar: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Somente agora Esther entendeu o plano de Deus na vida dela. Ela assumiu a responsabilidade que Deus colocou na vida dela. Às vezes a gente pode ter tomado uma posição como a Esther tomou anteriormente. Não, mas eu só posso entrar na presença do rei se ele me chamar. Eu posso morrer. Em primeiro impacto, a gente pode tomar essa atitude. Mas Deus vai colocar uma pessoa na tua vida para te aconselhar. Para que você entre na presença de Deus. Para que você tenha a responsabilidade perante a Deus. E é isso que a gente tem que entender. Que muitas vezes Deus chama, mas a gente coloca as responsabilidades do mundo na frente das responsabilidades para Deus. É difícil? É difícil.
Não é fácil. Mas a gente tem que entender que a gente tem que tomar uma posição. Aceitar o Senhor não é fácil. Mas é uma atitude de responsabilidade nossa. Porque Deus entrará com providência em nossa vida para algo muito maior. Às vezes, a gente acha que a providência maior vai vir em nossa vida, mas está indo no nosso filho, saudável, crescendo. Por quê? Porque nós tomamos a atitude de entrar na presença do Senhor. E a atitude de entrar na presença do Senhor tem que ser nossa. Existe aflições? Existe. Ela teve que tomar a decisão e entrar com aflição, com medo. Só que o que ela fez nesse momento? Que eu achei lindo, maravilhoso. Olha, ela poderia ter duas opções. Primeiro, tirar onda, eu vou sozinha, e se eu conseguir, vou tirar a maior onda. Porque eu sozinha salvei o povo. Mas qual foi a decisão dela? Vá, peça para todos os judeus orarem e jejuarem a favor de mim, para que eu possa entrar na presença do Senhor. E eu também, com minhas auxiliares, vou orar e jejuar. O objetivo dela, o propósito dela, era em comum, em unidade, entrar no propósito de oração e jejum. Se quando a gente ora para um propósito sozinho, Deus já entra com providência, imagina o povo todo orando e jejuando, entrando com providência. Deus age. Às vezes, a gente tem que dificuldade de colocar todos no mesmo propósito. Mas é necessário. É necessário. Porque a providência de Deus vem muito maior. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um ano. Mas a gente já está em propósito, em unidade, pedindo para todos. Não é pedindo só para o nosso eu, pedindo para todos. Deus entrará com providência. Seja uma doença, seja, sei lá, uma batida, seja o que for, Deus entrará na providência em nossa vida. Porque a gente está em um único propósito. E esse é o objetivo do livro. O objetivo do livro é mostrar as providências de Deus, apesar de não ser mencionado o nome de Deus em nenhum momento. Deus não precisa ser mencionado. Deus age por agir porque Ele é Deus. Então Esther estava disposta a dar a sua vida para salvar o seu povo. Ela entregou na mão de Deus, pediu para o seu povo orar e jejuar por 3 dias, e um único propósito para que ela pudesse ir à presença do rei. Mesmo se arriscando. Atenção. Deus não abençoará aqueles que se calam para manter seu lugar ou posição. Ela não se calou por ser rainha, por estar naquela posição. E será que nós estamos se calando? Deus não abençoará aqueles que se calam para manter seu lugar ou posição. Mas abençoará aqueles que, por amor a Deus e a sua palavra, falam a verdade, mesmo com o risco de sofrerem grandes danos. Quer providência em sua vida? Palavra de Deus. Propósito, oração, jejum. Esther, ao entrar na presença do rei, o rei levantou o cetro de ouro. Mas assim, ao meu ver, porque eu tentei, na visão de Deus, mudar o foco. Tirei o foco de Esther e coloquei no contexto. Quando eu coloquei a visão no contexto, o cetro virou só consequência.
se levantar o cetro, virou consequência. Por quê? As providências de Deus veio acontecendo. E veio acontecendo as providências de Deus. E veio acontecendo. Vaste não foi a presença do rei. E outras demais providências. Tudo foi acontecendo para que aquilo ocorresse. Mardoqueu chamou a atenção de Esther. Esther, você está na posição, depende de você. E ela entendeu a mensagem. E quantas vezes as pessoas chamam a nossa atenção e a gente vira a cara? Fala mal. Sai da igreja. A gente tem que se colocar na posição. Na minha visão, o levantar do cetro só foi consequência dos atos. Providência de Deus, de tudo que aconteceu e o ato de responsabilidade humana que Esther teve. Agora vamos tentar entender. Rosa, se tivesse acontecido todas as providências que foi explicada aqui e Esther não tivesse se colocado na posição, o cetro seria levantado? Não, porque ela não tinha entrado. E todo mundo morreria. A atitude de Esther, a responsabilidade que Esther teve perante a Deus e todas as providências que ocorreram, que fez o cetro se levantar. Então, se a gente anda nos caminhos de Deus, se a gente está fazendo tudo que está no plano de Deus, tudo que nós somos chamados, a gente vai ver que coisas grandes vão acontecer na nossa vida e a gente nem vai ter explicação para aquilo. Porque o agir de Deus fica fácil, fica simples. Porque depois que a gente para pensar, como eu consegui aquilo? Como é que eu consegui fazer aquilo? Porque passa a ser fácil, porque a gente está no plano de Deus. A gente não está negando a Deus. Na minha opinião, o levantar do cetro só foi consequência. A oração muda a história. Muda a história. E eu pedi para a irmã Miriam, para a gente fechar essa pregação, com todas as irmãs louvando o hino da Esther. E esse hino faz parte da pregação aqui. Porque ele fala assim: igreja, Deus vai te usar para o povo libertar. Se coloca na posição. Igreja, Deus vai te usar para restaurar. Se coloca na posição. Deus vai te usar com muita sabedoria. Busque Ele. Busque a palavra dEle. Deus vai te usar para a tua família. Só depende de você restaurar a sua família. Deus vai te usar dentro desta nação como fez com Esther. Deus vai te usar no meio dessa igreja. Se permita usar no plano de Deus. Não tema, Deus te prepara. Muitas vezes Deus chama, a pessoa não aceita, por medo, por nunca ter vivido aquilo, por falta de experiência. Dê o primeiro passo, o resto é com Deus. Deus vai te usar para vencer a peleja. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E agora eu pergunto para a igreja: onde estão as Estés aqui neste lugar? Onde estão as Estés que o Senhor quer usar? Permita que Deus te use. Permita. E assim eu agradeço a oportunidade. E as irmãs estão com a oportunidade de louvar a Esther.